Começando o nosso podcast no ar com Ellen Barca, hoje trazendo um tema de interesse geral, a saúde física e mental, os desafios que a gente enfrenta para conseguir realmente chegar nessa questão. Nós convidamos para falar sobre esse assunto aqui o preparador físico, professor André Cucciaro, também a psicóloga, a Valquíria Cucciaro, e a nutricionista Camila Biancardi. Ou seja, deu para perceber que é um combo de profissionais que nós temos para conseguir chegar aos nossos objetivos. Boa tarde a todos, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. É a minha tá aqui essa oportunidade de estar discutindo sobre exercício, discutindo sobre saúde, né, com você, Valquíria e a Camila. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e realmente uma oportunidade, né, da gente estar falando desse tema tão difícil, que é a questão da saúde física e emocional. E boa tarde, né? Muito obrigada, Ellen, pelo convite. É um prazer também estar aqui. E vamos lá. Bom, vamos ao tema do programa. Professor André Cucciaro, qual que é o maior desafio que o senhor, enquanto professor, tem para conseguir fazer um aluno seu não só ficar bem fisicamente, mas ter saúde? O primeiro ponto do exercício, né, é fundamental. Muitas vezes a gente pensa o exercício como estética, né, mas o principal benefício do exercício é a saúde. Então é o primeiro ponto que eu me preocupo nesse sentido. E a partir daí, para que a gente atinja esses objetivos, é necessário que a pessoa precisa ter constância no exercício. Então, dentro do meu trabalho, eu procuro deixar a pessoa mais à vontade possível, né, ter um ambiente que agrade a pessoa que veio me procurar, veio fazer o exercício, tanto que normalmente quando a pessoa vem me procurar, a primeira coisa que eu falo para ela, ó, vem antes aqui, faz uma aula, vê se você gosta do método, vê se você gosta da turma. Por quê? Não adianta eu ter aquele aluno, ter aquele cliente e ele não manter a constância no exercício. Se ele não te mantiver a constância no exercício, não vai ter resultado algum, seja estético, seja de saúde. Então a gente vai lá, tá um enganando o outro. E essa não é a ideia. A ideia é promover saúde e fazer com que essa pessoa saia dessa inércia do sedentarismo para o exercício. Realmente é muito difícil. Tem algumas pessoas que são meio cabeça dura, né? Elas falam assim, antigamente não tinha nada disso. Só que antigamente, né, não tinha também tanta ociosidade. As pessoas andavam a pé, elas subiam escadas, elas faziam exercício sem saber, né? É o tal do CrossFit hoje, né? São dois fatores aí. Um é isso que você disse. Televisão não tinha controle remoto, trabalho, todo mundo ia trabalhar a pé, não tinha elevador, enfim, o estilo de vida era outro. E um outro ponto, expectativa de vida era menor. Sim. Então, principalmente as doenças crônico-degenerativas, que são as doenças que aparecem com o passar do tempo, não surgiam tanto. Por que não surgiam tanto? Porque a pessoa não vivia a ponto de adquirir o problema. E hoje, com a longevidade, aparecem muitas doenças. Por que todo mundo é diabético? Por que todo mundo é hipertenso? Porque está vivendo mais. E se está vivendo mais, se a medicina dá essa condição da gente viver mais, se uma alimentação melhor dá essa condição da gente viver mais, a gente precisa colocar qualidade. E é muitas vezes aí que falha. A gente consegue uma longevidade, mas não consegue qualidade dentro dessa longevidade. E aí não vale a pena viver mais. Então é aí que é o ponto fundamental. Ter essa consciência. Você sabe que dia desses eu entrevistando um farmacêutico, e ele estava me dizendo o seguinte, né? Que todo mundo precisa fazer suplementação hoje de vitamina, de vitamina. Eu falei, mas antigamente não tinha nada disso, né? A vitamina, por exemplo, o C não tá na laranja, não tá na acerola, não tá no caju, a D não tá no sol, por que eu tenho que suplementar? E aí ele me alertou para uma questão. Mas e como é que fica a questão dos agrotóxicos, né? A fruta também não é mais a mesma. Então, é uma mudança geral. E a alimentação, né, Camila, ela é tudo e mais um pouco. Sim. Então, Ellen, assim, a alimentação é um dos pilares, né, que faz parte da boa saúde.
E se a gente não se alimentar adequadamente, se a gente não comer quando o corpo precisa, a gente não consegue adequar tudo que o corpo necessita. E, por exemplo, o que adianta aquele antigo lema, né? Comer de 3 em 3 horas. Mas tem gente que não tem fome, tem gente que não tem necessidade de comer tantas vezes por dia. Então, talvez se você comer menos, mas comer o ideal, cada um é cada um. Entendeu? E assim, o principal, muita gente não bebe água. Então, o que adianta comer tão certo se não bebe a quantidade certa de água do dia? Verdade. E já que a gente está juntando tudo, a questão psicológica, Valquíria. A questão psicológica, para mim, gente, é a principal. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, que é a mais difícil, porque você tem, na maioria das vezes, encarado o exercício, dieta, como se fosse um sacrifício, né? E, na verdade, tinha que ser um investimento. E quando a gente fala do aspecto emocional, a comida, ela é uma recompensa, né? Ela é uma forma de prazer, e aí dificulta mais um pouco. Com certeza. Eu vejo duas questões, né, que vocês estão colocando. A primeira é que, na verdade, como a gente fala de saúde, a gente sempre fala depois uma questão curativa. Eu já tenho um problema, aí eu vou buscar nutricionista, eu vou buscar educador físico, eu vou buscar o médico. É muito raro, não é cultural nós falarmos de saúde no sentido preventivo. Então, eu já vou ter uma alimentação correta, adequada, um exercício físico, para que eu possa envelhecer bem e amenizar, de repente, esses problemas que até o André acabou citando. Então, nós estamos vivendo mais. Provavelmente nós vamos ter algumas doenças, mas elas estão aparecendo muito cedo, né? Até nas nossas crianças e adolescentes. Então, nós temos que mudar um pouco essa cultura, só procurar realmente quando nós precisamos, se já existe uma doença. E aí nós temos uma outra questão que você está abordando, Ellen, que é como que nós nos relacionamos com a questão tanto da comida quanto do exercício. Porque nós queremos as coisas muito imediatas. Então, eu começo no André, se em uma semana eu não consigo emagrecer, ou se em uma semana eu tô com a dieta na Camila e eu não perco algumas gramas na balança, isso não funciona. Porque nós estamos numa vida muito imediatista para tudo. E nós temos essa questão também do quanto que a comida, ela traz um benefício muito grande. Eu já me peguei olhando no espelho depois de chegar da academia do André e falar assim, mas gente, eu fui na academia e não tô sentindo diferença nenhuma. Como se fosse assim, né? Muito simples, né? É que para comer é simples. Se você comer muito hoje, amanhã, imediatamente, você já tá mais gorda. Só que ao contrário, não é assim, né? E quando nós estamos nervosas, irritadas, ou mesmo felizes, a comida, ela traz um prazer muito grande, né? E esse prazer é imediato. Então, você tá estressada com alguma coisa, vou pegar um chocolate, ou passa numa padaria, tem coisa melhor? Naquele momento, de uma forma imediata, você come aquilo que você quer? Então, esse prazer imediato é muito difícil da gente conseguir lidar, porque eu tenho que tirar um prazer imediato da comida para começar a investir em um exercício, em uma dieta, em um conjunto, né, de ações que não vão ter resultado imediato. Você sabe que eu conversando com a minha psiquiatra, uma oportunidade, eu disse para ela, doutora, eu como assim bastante, porque assim eu sinto um vazio dentro de mim. E aí esse vazio eu preencho com comida e dei risada. Ela falou, você tá achando engraçado? Mas tem tudo a ver o que você tá falando. Ah, tem? Ela disse, tem. Porque é a sensação física de estar cheia que leva ao teu cérebro a informação de que pronto, você resolveu aquele problema. Só que não, né? Só que não. É bem isso, né? Então, assim, a necessidade que nós temos e nós procuramos esse conforto muitas vezes na comida, né? Então, de você estar bem. Aí, quando que eu estou bem? O que que o nosso cérebro associa com estar bem, né? É você estar realizado, comi o que eu gostaria, tem aquela sensação, depois que a gente come, até de moleza, né? De bem-estar, de Relaxamento até, né? Isso mesmo. E aí, aquela sensação que você quer buscar novamente. Então, aí quando eu... E aí a gente tem tanto a questão da comida quanto a questão do álcool, né? Que algumas pessoas acabam também trazendo. Então, eu quero essa sensação de relaxamento, de bem-estar.
Aí eu vou tomar uma cerveja no final de semana, porque isso vai me proporcionar. E isso acaba encobrindo alguma coisa emocional, provavelmente que está aí que deveria ser tratado de outra forma. Olha, você sabe que a gente brinca muito, né, com essa questão de comida e falando assim, ai, gente, pelo amor de Deus, quem é feliz comendo alface, comendo comida de passarinho? Pelo amor de Deus, não, eu sou feliz comendo lasanha, eu sou feliz comendo feijoada, doce. Só que a gente sabe que as coisas para funcionar tem que ter regras, né, Camila? Você não precisa tomar só água e comer alface. Não. Temos hoje várias alternativas saudáveis, né? E outra, e tudo depende do tempero da comida. Tudo depende, assim, de como é preparado, porque a gente come primeiro com os olhos, né? E aí, a questão de você se preparar, eu vou comer tal coisa. Porque você já preparando, vamos pensar, né? Por que que o paciente gosta do plano alimentar? Porque ele já sabe o que que ele vai ter que comprar no supermercado. Ele vai montar a refeição do jeito que eu passei, nas quantidades ideais. E com isso, vai comer e vai se sentir satisfeito. E não super cheio, né? Passando mal, como a Val disse. Mas você sabe que tem muito disso, né? Você sabe que muitas pessoas elas só querem sair da mesa quando elas sentirem que elas estão passando mal. Isso não é o certo, né? Dá a impressão assim, ó, não encheu ainda. É. Eu já ouvi muita gente falando isso ao sair da mesa. Ai, não sei, eu comi, mas não encheu. Poxa, mas não Então. era para encher. Não era, porque se a gente for pensar, a gente tem que sair antes do nosso estômago estar totalmente cheio. Porque a hora que ele encheu é porque ele já passou do limite. Então, quer dizer, eu ainda falo sempre para o paciente, quem come e bebe, né, as duas coisas ao mesmo tempo, vai dilatando o estômago, cada vez mais vai cabendo um pouquinho mais. E por que que a pessoa fica obesa, mórbida? Porque ela começou com esse hábito lá atrás. Então, comeu, bebeu todo dia, comendo e bebendo um pouquinho a mais, vai cabendo um pouquinho mais. Exato, e tem também aquela coisa do comer um salgado. Nossa, tá faltando um docinho. Aí você come o doce. Nossa, mas agora ficou muito doce, eu acho que tá faltando um salgado. Aí você come o salgado. E aí, para finalizar, bebe. Pior. Aí chega onde você falou aí, na A obesidade. da obesidade. Tem dois contrapontos aí que eu percebo na prática. Uma questão, quando a Val falou da saciedade, né, em relação à alimentação, eu percebo que isso ocorre também quando a pessoa consegue passar a ser uma pessoa ativa, quando ela consegue colocar o exercício dentro da rotina dela, ela começa a sentir prazer via exercício, né? Então, Eu ia te perguntar isso. Fala muito na liberação da serotonina, né? isso. Do Endorfina. endorfina. Mas, gente, Mas não é aquela questão liberar, que você gente, vai um dia, que você vai 2 dias e resolveu. Mas quando você consegue o exercício como um hábito, e aí você começa a ver resultado, não, às vezes não só esteticamente, mas você faz um exame, teu colesterol baixou, tua glicemia baixou, e aí vai pôr uma calça, tá um pouquinho mais folgada, aquela roupa que não servia já serviu, te motiva. A mesma motivação que tem aí nessa questão da alimentação, essa sensação de prazer na alimentação, você passa a ter com o exercício quando você consegue manter a constância mas a dele. questão é o imediatismo. Para Exatamente. poder sentir tudo isso que você está falando no seu caso, na sua área, ó, Você precisa, para comer mais rápido, né, Camila? você precisa passar dessa primeiro mês, desse segundo Mas mês, criar realmente uma rotina de exercício. Você falou essa palavra, rotina, né? Ela é muito importante. Tanto é que alguns profissionais que eu vejo falando a respeito do assunto, eles falam, olha, o exercício e uma boa alimentação, ele deve estar na sua prática diária, assim como está o escovar o dente, né? Tomar água, dormir em tal hora, comer. Ele tem que estar dentro da sua rotina. Se você fizer isso, os seus problemas estão resolvidos. Exato, e quando você põe a rotina, por exemplo, que a Camila está falando da alimentação, eu sei que o trabalho dela funciona assim, por isso gosto do trabalho, porque você te permite, por exemplo, comer um pedaço de lasanha, entendeu? Porque você consegue ter o equilíbrio entre o exercício e a dieta. Quando você consegue fazer esse equilíbrio, não é que você não vai comer nunca, entendeu? Ó, tomei um sorvete, mas e agora? Agora você faz o contraponto com o exercício, entre exercício
E a alimentação? Mas vamos e venhamos, né? Os especialistas hoje, cada hora que você vai para a rede social, você vê uma informação diferente. Tá lá um chamariz assim, o melhor alimento do mundo depois do leite materno, o ovo. O ovo é a solução para todos os problemas. Aí passa um tempo, você passa mais umas páginas, vê outra matéria de ovo. Ovo demais provoca colesterol e pode prejudicar a saúde. Meu Deus, mas é bom ou é ruim? É bom, é excelente. É o segundo melhor alimento que existe. E tem que comer ovo, sim. Sabe, assim, ó, se a gente pensar que do ovo vai surgir uma vida, que é o pintinho e a galinha. Então, ou seja, se a gente ingerir a proteína do ovo, pensando também na gema, que a gema não tem só colesterol, mas tudo que tem na gema é saudável para o organismo. Porque eu tenho paciente assim, eu como omelete, mas com um ovo e 2 claras. Jogo a gema fora. Por que que faz isso? Gema é importante para os olhos, gema é importante para dar maior vitamina D no nosso corpo. Então, assim, tem tudo de bom no ovo. E o ovo, assim, por que que era considerado vilão no passado? Porque as pessoas faziam muito fritura em óleo. E não, como eu sempre falo, né? Usar banha de porco, usar óleo de coco, usar manteiga. Isso que eu ia perguntar. E aí? O que a gente tem que usar? O que é bom? Isso. O que é melhor? Ellen, por que que os nossos avós, os nossos, né, antepassados aí usavam banha? Matavam o porco e guardavam a carne em latas. Não sei se você já chegou a ver, né? Sim. E aí tirava da lata com banha e tudo e punha na panela. Quer dizer, isso é saúde. Agora, hoje em dia, temos o óleo vegetal, ele é totalmente industrializado. Ele produz uma fumaça preta na hora que você aquece. Essa fumaça é totalmente tóxica, sabe? A longo prazo, isso também pode causar o câncer, pode causar doenças cardiovasculares. Então, assim, por que que hoje as pessoas estão tão intoxicadas? Porque hoje só se usa óleo. Muito poucas pessoas que usam banha ainda hoje em dia, né? E também não adianta pensar naquela banha de supermercado, né? Que aquela banha tem corante, tem conservante, tem aromatizante, tem tudo que não presta também. O que eu tenho que fazer, então? Comprar o tocinho, fazer o torresmo, comer o torresmo e usar a banha. Comer o torresmo ainda? Sim, torresmo é saudável. Torresmo é gordura, mas ele tem proteína também. Olha só. Então aí vale a depois eu pena. como um torresminho e depois eu corro pra academia, né? Isso. Depende da combinação que você faz, né, que a gente tava dizendo. Torresmo com salada, top. Agora, torresmo com macarrão, torresmo com arroz, aí não. Não pode misturar tudo, né? Misturar tudo, não. Bom, na verdade, nós fizemos esse bate-papo aqui para falar a respeito dos desafios. Portanto, eu quero ouvir de cada um qual que é o maior desafio que você enfrenta como profissional, o que você ouve na academia, o que o teu aluno fala, qual é a maior dificuldade dele em emagrecer ou pelo menos ter um corpo saudável? Uma dificuldade grande hoje que nós temos na área de saúde, como geral, você pode perguntar também para médicos que trabalham com seriedade, que eles vão te confirmar isso aí, é a internet. Como você falou de pesquisa, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Primeiro, vamos saber a seriedade dessa pesquisa, né? Porque a gente tende muito a valorizar a exceção. Então, nós temos várias pesquisas qualificadas dizendo X. Vem uma pesquisa totalmente fora de padrão, diz Y. Agora, a moda e a novidade é Y. Veja quem fez a pesquisa, quem está falando, qual a credibilidade dessa pesquisa, quem foi o instrumento dessa pesquisa, que muitas vezes está falando diferente, mas não é porque está falando diferente que é o correto. Tá? Apenas foi uma exceção de pesquisa. E isso se transfere para o exercício, para a dieta, acredito também nessa questão da Val, por quê? Por causa da imagem corporal, que a pessoa, principalmente Instagram, né, coloca lá, não, agora a moda é fazer tal coisa, e a pessoa faz, em termos de dieta, em termos de exercício, em termos de medicamento, né? Temos hoje muitos problemas com anabolizante. E a pessoa, por causa de uma informação, de repente, de alguém com um corpo bem legal, não, ó o corpo que tá a pessoa. Pra ela funcionou, vai funcionar. Hoje nós vamos ter o Gustavo Lima aqui, né? Hoje eu vi isso
alguém falando assim, vocês falam que álcool atrapalha a hipertrofia, mas como o Gustavo Lima tem aquele corpo e bebe, né? Mas é a exceção, né? Ele tem aquele corpo. Mas quantas pessoas que bebem e que têm o mesmo corpo É que aquela ele, mesma história entendeu? do cigarro. Meu avô viveu 80 exatamente. anos. E aí Mas ele viveu, não morreu né? de câncer no pulmão. Quem morreu foi uma tia que nunca pôs um cigarro na boca. Agora, qual que é a probabilidade disso acontecer no mundo inteiro, né? E outra coisa, o que para você cura, para mim pode matar. Exato. Então a pessoa chega para o exercício com essa ideia, né? Primeiro com algumas fórmulas milagrosas, depois com muitas vezes imagem corporal de blogueira, de blogueiro, que tem fotógrafo, que sabe como é que tira o ângulo da foto, que trata a foto, e aí quer ficar igual. E é uma coisa impossível. A pessoa começa a perseguir o irreal, né? Assim como a gente vê a questão psicológica na dificuldade em começar o exercício, outros querem demais. Outros querem ver lá uma foto no Instagram, não, a pessoa tá tomando tal chá e fazendo tal exercício, chega pra academia, então, vou fazer isso aqui e vou ficar igual a fulana. Exato. Não é dessa forma. Então, né, isso, gente? hoje em dia, fala, né? é uma dificuldade muito O grande. que para você salva, para mim pode matar. Quem está participando conosco aqui, né? A Sueli Carizio. Sueli Carizio está dizendo, excelente a multiplicidade de informações. O Euler Domingues também com a gente, inclusive aqui, né? O responsável pelo estúdio. Obrigada, viu, Euler? A Kátia Vargem está dizendo, eu amo ovo, invento muitas receitas saudáveis com os ovos. A Sueli está dizendo ainda, olha, somos seres. Nossa, você está dificultando aqui, hein? Biopsicossociais, olha que chique. Olha. E espirituais. E essas informações equilibradas permitem várias reflexões, né? Para buscarmos caminhos corretos em busca da saúde integral. Agora a pergunta vai para você. O que chega no seu consultório? Qual a dificuldade das pessoas? Qual é o seu desafio em conseguir lidar com essas questões? Na verdade, o maior desafio é as pessoas se entenderem e se colocarem como prioridades. Né? Então, elas acabam chegando, querem ter, sim, uma imagem, um corpo que não é real, que nem o André colocou. E nós temos dois caminhos. Algumas pessoas que tentam fazer de tudo para conseguir isso, não respeitando a questão do corpo. Então, você tem um biotipo magra, mas eu quero ser musculosa, eu quero ter uma estrutura que não é sua. Ou ao contrário, né? Eu já tenho um biotipo um pouco mais coxa grossa, alguma coisa assim, e querem ser aquela pessoa de estrutura magra. Então, primeiro não há um respeito e querem fazer de tudo. E tem as outras pessoas que entendem a importância, né, dessa saúde, de estar buscando, mas não se colocam como prioridade. Então, a prioridade são os filhos, depois vem o trabalho, depois vem o marido, depois vem a casa, depois vem mais um monte de coisa. E aí, a prioridade dela, ela não consegue se organizar para ter o tempo, pensando que se ela, de repente, adoecer, ela não consegue fazer mais nada disso que ela está se propondo. Né? Então, nós temos que nos colocar como prioridades. Prioridades em relação à nossa saúde, prioridades em relação à nossa alimentação, aos nossos exercícios, até para estar bem, para poder cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso marido, estar bem para fazer nosso trabalho. Camila, o que chega no teu consultório? Qual a reclamação que as pessoas têm? Qual a dificuldade que elas têm? Então, principalmente a questão de atividade física. Muitos que não priorizam horários, como a Val acabou de falar. Pessoas assim que falam o seguinte para mim, não consigo parar de comer doce. Então, aquela pessoa que é viciada em doce todos os dias. E assim, o que eu vejo, Ellen, é uma falta de... Assim, não é de cuidado, mas é uma falta, como ela disse, de prioridade em você ver o que é bom para você. Porque sabe aquela coisa? Mas eu moro numa casa que ninguém precisa emagrecer. Então, todo mundo come muito e come coisa errada. E eu não posso. E como que eu vou mudar? Então, assim, a pessoa tem que ter
autoestima suficiente e como que é a palavra? Autocontrole. Autocontrole para falar, eu vou começar e pronto. Quem quiser me seguir, me siga. Mas é muito difícil, tá? Eu vejo isso por conta, por exemplo, de casa que tem criança gordinha. Vamos lá. Então, os pais compram chocolate, compram bolo, tomam refrigerante, fazem tudo. Não, você não pode. Você não, você está de regime e come na frente da. Ah, não. Não, aí não. Aí não. judia. Não Aí precisa nem desse ser criança, jeito, tá? não, Vamos lá, com adulto certeza. mesmo. Não, aí não dá. Deve ser um compromisso da casa inteira, da família, Sim, preocupada com a outra pessoa, né? Então, e outra, vamos supor, né? Se a pessoa que me procurou porque está com alguma patologia, colesterol alto, diabetes, alguma coisa assim. Se ela está com isso, é porque o que ela come na casa dela está errado. Então, por que não mudar a família toda, né? Por que não mudar os hábitos para melhor? Porque eu já tive crianças que eu atendia que falava assim, eu não comi verdura durante a semana porque meu pai e minha mãe não compram. Então, como é que eu vou comer? Sabe? E aí a mãe virar e falar assim, como que você fala isso? E criança, você sabe que não mente, né? Então, eu acho assim, precisa realmente ter uma conscientização. Alimentação saudável é importante para todos, não só para o paciente em si. E se as pessoas realmente querem viver mais e viver melhor, tem que se alimentar e tem que buscar atividade física, buscar a terapia, porque tudo isso a Amanda tá falando bem, né? Que a grande palavra nisso tudo é disciplina, né? disciplina. Com certeza. Disciplina. E a Betânia, ela tá dizendo, excelente live, parabéns aos envolvidos. O que a gente busca aqui no podcast é justamente ajudar você que está em casa. Né? Você que está aí, você que não sabe o que fazer e não sabe por onde começar. E eu acho que é essa a pergunta de agora. Como que eu começo? Qual que é o começo? Qual que é o pontapé inicial? O que eu tenho que fazer? Porque nós estamos aqui tratando com um nutricionista, um profissional da área de esporte, uma psicóloga. Então, Ellen, mas eu não tenho dinheiro para nada disso. E aí? Como é que eu começo, Camila? Eu diria que com o básico. Então, assim, não precisa ter um tipo de verdura diferente cada dia. Que você compre um maço de alface por semana. Vamos pensar em uma família de 3, 4 pessoas. Um tomate, que também é o básico. O arroz e o feijão, o ovo, como eu disse. Uma carne magra, de preferência aí, vermelha ou branca, né? Tanto faz, mas eu ainda prefiro um pouco mais a branca. E o que mais? Assim, fazer um pouquinho todos os dias. Porque se você come certo hoje, amanhã e depois, consequentemente, teu corpo vai pedindo comidas mais saudáveis a cada dia. Você pode perceber, Ellen, que quando você come doce, todos os dias você quer comer. Mas você para de comer uma semana, teu corpo parece que nem liga mais. Exato. Você E como você livrar. falou de comer todo dia, e o segredo todo é a constância mesmo, é o que vocês fazem. Mas quando, por exemplo, você come todo dia bonitinho, né? Arroz, feijão, uma verdura, um legume, uma carne, todos os dias você come assim. Aí teve um dia que você passou assim, que você passou a lanche, salgadinho, o corpo reclama também. Sim. O corpo você fala assim, não, mas eu tô com fome, nada mata minha fome, porque o que vai matar a fome é aquele arroz, feijão, com bife, com legume, com uma verdura. Então, não adianta fugir do trivial, né? O básico é o que resolve. E quando, final de semana, por exemplo, dá uma saidinha, mas não saem todas as refeições, né? Eu sempre falo assim, uma refeição livre no sábado, uma na sexta ou no domingo. Quer dizer, você sente que eu posso, mas eu só vou comer errado ali, vamos pensar, no sábado à noite, no domingo no almoço, mas depois eu volto ao normal. Então, não pensar que só porque eu saí agora, à noite eu posso sair de novo. Entendi. Você enfiou um pé na jaca, fica só com ele. Não põe Só os dois, não. Não. De jeito E no nenhum. exercício, André? Aí, complementando a Camila, assim como o corpo se acostuma com os maus hábitos, ele também se acostuma com os bons hábitos, né?
Uma questão que eu gostaria de alertar também, quando a gente fala, por exemplo, quando fala do colesterol, da glicemia, da hipertensão, às vezes não aparece. Mas quando a gente fala da gordura corporal, da obesidade, existe sempre aquela questão, mas a pessoa precisa se aceitar como ela é. Mas a gente não está falando aqui de imagem corporal, não estamos falando aqui de estética, estamos falando de saúde, onde você precisa reduzir a gordura corporal para melhorar os seus níveis de saúde. Então, isso é um ponto fundamental para que a pessoa tenha aquela vontade de sair da inércia, porque não é a questão, mas eu tô bem assim com o meu peso. Tudo bem que você está bem assim com o seu peso, mas a sua saúde vai ser comprometida em relação à gordura Então, mas corporal. até isso, você sabia? Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela tem obesidade mórbida e ela é linda, maravilhosa. Né? E eu torço muito para que ela consiga. Ela fez uma cirurgia bariátrica, né? Não vou nem falar o nome porque ela não me deu aqui permissão, mas ela faz os exames e a maioria dos exames dela dão assim normais, não, tá tudo bem. Então, quer dizer, acho que na cabeça dela ela fica pensando, mas se eu tô com saúde, eu vou emagrecer por quê? Então, mas E eu não tenho essa questão de vaidade, meu marido não liga. Será, gente, que é assim? E mesmo essa questão, eu acompanho casos assim também. Esses exames, eles vêm bem, chega uma hora que ele passa longe, tá? Não é que o colesterol ele tá bom e de repente ele vai para muito alto em pessoa obesa. Então, ele realmente, às vezes a desculpa, vamos dizer, da pessoa é essa aí, eu tô bem. Mas com o passar dos anos, não vai ficar bem. E naquela questão do, não tem dinheiro para ir na academia. Hoje tem muita opção, né, de internet. É claro que até a gente discutiu isso quando eu tive no seu programa. Mesmo internet, quando você vai fazer um tipo de exercício, veja quem está passando, qual é o tipo de exercício, a qualificação da pessoa. Mas você tem muita opção boa para estar fazendo exercício em casa. Tem a parte aeróbica que é só sair caminhando, mas a parte muscular também você tem muita opção para fazer em casa e que dá resultado. Claro, tem condição de ir para academia, não é só a questão do exercício, né? Tem a questão da motivação, tem a questão de você encontrar pessoas. Eu, por exemplo, vejo muita gente assim que tem academia como um círculo social também, né? Além de fazer o exercício, ela vai, encontra a pessoa, troca as experiências do dia a dia dela, também é muito importante. Mas para quem não tem condição, dá para se virar muito bem em casa e ter um resultado excelente. Basta sair dessa inércia para começar o exercício mesmo. E não é coisa de jovem, não é coisa de gente fresca. É uma coisa que é necessária para todos nós, né? Então, me diz uma coisa, Valquíria. Fome é psicológico? Às vezes eu falo assim, mãe, tô com fome. Ela fala, é psicológico. Eu falo, não é não, a barriga tá roncando. Aí você pergunta, fome de quê, né? Aquela bolachinha que tem em casa, você não quer. Você quer outra coisa que não tem, ou algo mais... Ela falou, você tá com fome de quê? Eu falei, sei lá, qualquer coisa assim que engorde, sabe? Sim. Aí que é o que é mais gostoso, né? Vamos e venhamos. Aí abre a geladeira, pega uma coisa, não é isso, pega outra, né? Porque você tem essa necessidade de algo que possa te preencher. Então, dependendo da questão da fome, acho que a Camila depois pode até completar, existe sim alguns nutrientes quando faltam, né? Então, o corpo, ele te solicita você comer determinados tipos de alimentos. Então, eu comi isso, não era mais bem aquilo que eu queria, eu vou pegar outra coisa. Mas, normalmente, essa questão de fome, ela está muito ligada à questão emocional, né? Então, eu não tô bem, eu quero, que nem nós falamos, preencher isso de alguma forma. Então, eu vou preencher, sim, com coisas que me dão prazer, que me vão dar essa saciação, mas também esse prazer. Então, a gente vai no que é mais fácil, um chocolate, um bolo, uma bolacha recheada, algo que tá fácil de você ter acesso, e esse prazer vem de uma forma imediata. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque quando você tá com fome, você não pensa na salada de alface, lá, bonitinho, com tomatinho. Gente, tô com água na boca de comer uma salada de alface. Você pensa em outras coisas. Então, você vai pensar no final de semana, eu vou sair dessa dieta, você vai pensar naquilo que você gosta mais e que tem mais calorias, né? Então, eu vou numa lasanha, eu vou numa costela, eu vou numa outra coisa. Você não vai pensar, eu vou sair
no meio termo. É. Né? Sair da dieta, eu vou sair só um pouquinho. Você quer sair muito, né, dessa dieta. A Bethânia disse uma coisa aqui que eu achei extremamente importante, viu? Desembalar menos e descascar mais, Sim. né? Porque a gente vê o seguinte, você vê nos filmes, tudo dos Estados Unidos, lá dos americanos, tudo é caixinha, tudo é embalagem. Então, põe uma coisa na sua cabeça, se você pegar uma caixinha normal, coloca qualquer produto dentro, deixar mais de 2 dias, vai azedar, não vai? Uhum. Agora, por que não azedou? Porque tem conservante, É. porque tem outras coisas que não são tão naturais como deveria, Sim. né? Sim. Se você descascar uma banana e comer na hora, tranquilo. Agora, se você pegar a banana, colocar ela dentro de uma caixa, como é que ela vai durar tanto tempo num supermercado, numa gôndola? Quer dizer, não tem como, né? É isso aqui mesmo, viu, Bethânia? É você desembalar menos e descascar mais, né? Sim. Pra que você vai comprar uma lata com abacaxi em calda ou pêssego em calda, se você pode trazer esse pêssego para casa e comer esse pêssego sem nenhum tipo de condimento ou algum tipo de produto utilizado para conservar mais, né? Sim. Então, o que a gente vê é isso, é que a industrialização aumentou muito nos últimos anos, e com isso, as pessoas têm o quê? Pagam menos por alimentos assim, né? E assim, falam, eu não como mais saudável porque comida boa é cara. Então, por exemplo, as castanhas, né? Por que muita gente não gosta? Não é que não gosta, é porque fala que é muito caro, entendeu? Então, assim, aí é que eu falo, mas quanto que você vai gastar por semana com castanha? Põe na ponta do lápis, é muito melhor você comer castanha toda semana do que comer um fast food toda semana. É, muito Né? mais caro e vai te fazer mal, que não vai acontecer com a castanha. Sim. A Bethânia ainda está dizendo o seguinte: muitas vezes o doce ele funciona como bonificação após um trabalho, por exemplo. Merece. Eu me lembro muito bem que o meu marido, quando eu era casada, meu marido falava assim: Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço uma cerveja. Sim. Aí eu ficava pensando assim: olha, gente, tudo é questão de prioridade e de gosto, né? Então, peraí, eu trabalhei o dia inteiro também, eu mereço ir no salão. Eu mereço comprar um sapato, eu mereço comprar uma maquiagem, eu mereço tomar um sorvete, eu mereço. Então não é questão só de merecimento, né? Você fez aquilo porque você tinha que fazer. Sim. E é sempre a gente encontrando justificativa para fazer o que no final das contas todo mundo sabe que não deve, tá? Todo mundo sabe do que tem que comer, o que pode, o que não pode. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Todo mundo sabe que tem que ter controle emocional. Mas o duro é fazer. E mais difícil do que o primeiro passo são os outros. Porque não é fácil manter a constância. Não é fácil. Porque você tem que mudar toda a sua rotina, a dinâmica da sua vida. Né? Então, se eu estou acostumada a chegar em casa, sei lá, fazer a janta, colocar uma novela para assistir, alguma coisa assim, eu tenho que chegar em casa e me trocar e ir para uma academia. Ou chegar mais tarde, que eu sair do trabalho e ir para academia. Então, eu tenho que mudar essa dinâmica, eu tenho que mudar essa rotina. E eu tenho que entender quais são as barreiras que me impedem dessa mudança. Então, é uma barreira relacionada à questão financeira, que nem o André citou. Então, eu tenho a internet, eu vou fazer uma caminhada, uma corrida, eu tenho outras opções. Eu tenho uma questão da alimentação, também nós temos várias receitas super saudáveis na internet que te ensinam, né? Para quem não sabe cozinhar muito bem que nem eu, então te ensina passo a passo ali o que você pode estar fazendo. Mas a gente sempre tem uma desculpa. E aí eu tenho que entender o porquê dessa desculpa, onde essa desculpa entra na minha vida. Por que eu mesma estou me boicotando? Sim. Você sabe, André, eu preciso te confessar isso. Eu já cheguei a não ir na academia porque tá muito calor. E aí eu ia transpirar, ia suar o meu couro cabeludo, e aí o cabelo ia ficar embaçado, eu não queria lavar aquele dia, não vou não, porque vai suar. Como assim, gente? A desculpa que você vai criando, né? Pra tá burlando o exercício, pra tá burlando dieta. Mas chega uma hora que não tem como mais ter desculpa, porque a saúde cobra. Então, você vai viver em hospital, vai viver em medicamento, ou você vai atuar na prevenção. E quem já tem a patologia precisa tratar. Então, quando você não tá mais aguentando, tá passando mal,
vai correr para o médico. Muitas vezes vai ficar, se tem um AVC, ficar anos e anos numa fisioterapia, tá? Com mobilidade prejudicada, fazendo exercício com dor. Então, por que não fazer isso antes, né? Com a facilidade maior, né? Com mobilidade preservada, vai gastar menos dinheiro com remédio. Então tem vários benefícios. É como você diz, procura benefício imediato e muitas vezes não ocorre. Mas pensando em prevenção e pensando que não tem como fugir, se você tiver uma vida sedentária, tiver uma alimentação ruim, fatalmente vai ocorrer um problema, só não vai ocorrer um problema se você morrer antes disso. Então você precisa cuidar da prevenção. É a mesma coisa você ter um carro e não fazer revisão nenhuma, deixar, quebrou. É o que vai acontecer com o teu corpo. Olha, eu sinceramente eu acho que o principal problema, pelo menos meu, é foco. É foco. Porque informação eu tenho. E hoje com a internet, todo mundo tem informação ao alcance. Todo mundo sabe, né? Mesmo se não tivesse essa informação da internet tão fácil hoje, todo mundo sabe que pode, que não pode comer, que tem que fazer exercício. Todo mundo sabe. Eu fico assim tranquila em falar todo mundo, porque é todo mundo mesmo, sabe? A questão é foco. É focar. É aquilo que a Camila falou, você pisa na jaca uma vez, em vez de você tirar o pé de fininho e falar assim, não vou pisar de novo, não, você vai enfiar os dois. Ah, já quebrei minha dieta mesmo. Ah, também hoje nem vou na academia. Ah, não quero saber, eu não tô bem psicologicamente, eu vou comer mesmo. Então, assim, você fica criando subterfúgios e você acaba sendo seu principal inimigo. Quando eu falo isso, eu sinto que eu tô falando de mim mesma. Porque eu sei que é assim, eu converso com as pessoas e elas têm essa dificuldade por conta disso. O pior inimigo delas são elas mesmas. Então, e o que eu percebo também, Ellen, é que muita gente, assim, que entra nesse foco que você falou que é difícil ter, ela fala assim, Camila, eu consegui diminuir bastante meu jantar, por exemplo, né? Porque eu sei que no outro dia eu vou treinar. Então, para que eu vou comer um monte, sendo que no dia seguinte eu tenho que estar bem, e senão eu vou ter que gastar muito mais energia. Então eu vou diminuir a janta, porque daí no outro dia eu tô bem. E aí isso é legal, porque assim, quando a gente já fiz pensa... ao contrário, eu falo, nossa, eu vou arrebentar de comer hoje, porque eu vou fazer exercício, eu queimo tudo. Ao contrário. Não, mas é isso aí que eu ia dizer. Quando você consegue fazer a inversão, uma coisa puxa a outra. Sim. Eu tô fazendo exercício, tô certinho, pra que eu vou comer um monte de coisa? Pra que eu vou beber um monte de coisa? Então você consegue controlar. E quando entrou na dieta, não, agora eu vou fazer um exercício. Então quando você consegue mudar essa chave, sei que é difícil mudar a chave, acho que a Val pode falar melhor nesse sentido aí, mas quando consegue mudar, uma coisa puxa a outra. Eu acho que o maior problema é essa questão da motivação. Muitas vezes nós não temos força para colocar a nossa saúde como uma motivação. Então eu coloco assim, eu tenho um casamento que eu vou ser madrinha daqui 3 meses. Eu quero entrar naquele vestido, eu quero perder, sei lá, 5, 10 quilos, porque eu quero estar bem para esse casamento. E a gente consegue. Só que passou os 3 meses, relaxa, fala assim, agora eu não preciso mais. Por que eu não tenho essa mesma força de vontade para falar, eu quero estar bem para minha vida? Justamente. Né? Então, eu não preciso ter algo tão drástico em um curto espaço de tempo, mas eu preciso manter isso. Então, essa dificuldade, por isso que eu falo, essa barreira que nós temos de nos colocar como prioridade. E aí, a nossa prioridade é em relação ao nosso tempo, em relação àquilo que nós vamos comer. Então, não é que eu não posso me permitir comer algumas coisas, eu posso, mas eu também vou ter outras questões para poder equilibrar essa balança. Então, eu estou no exercício, ou eu vou reduzir um pouquinho mais durante a semana para poder comer no final de semana. Não vou ficar, porque muitas vezes acontece aquela coisa de emagrecer muito, aí eu fico um tempo, engordo de novo, aí eu vou emagrecer de novo. Efeito sanfona, né? Mas por que disso? O corpo não entende nada, né? Não. Não, E nem a mente, né? Porque no momento que você tá começando a se acostumar, não doei todas as minhas roupas que estavam acima do peso, agora eu tô bem, eu tô linda, pra mim, né? Assim, começa a engordar. Aí começo a ter até uma raiva mesmo, né? Por que eu estou fazendo isso comigo? E aí que entra a terapia. De repente, nós temos algumas questões que vão estar influenciando diretamente nisso. Por que eu estou fazendo isso comigo?
Entendi. Que está me incomodando, né? Antes da gente encerrar, que eu já vou encerrar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem cada um, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar uma coisa, Camila. Esse negócio da dieta da banana funciona? Que eu saiba, não. Muita gente me pergunta, mas eu falo, eu não tenho nenhuma comprovação científica e não vi ninguém que tomou o chá e conseguiu aquele resultado tão grande. E você fala isso pra mim assim, sem me preparar psicologicamente. E eu tô lá, fervendo a Vai banana, lá. colocando canela, cravo, Ai, folha Ellen. de louro. Depois você conta pra gente, então. Eu também só 2 vezes. O problema da constância. É, Constância. Seja o que for que você vai fazer, você tem que fazer todo dia, né? E você faz favor de não faltar mais da academia por causa de quê? De gripe, de resfriado, porque a imunidade caiu, né? Verdade. E tudo age contra, né? Você vê como é que é as coisas? Na verdade, é como se fosse uma muleta, né? É. A gente fica eu acho que fica com vergonha, né? Eu fico com vergonha de falar, eu não vou porque eu tô com preguiça, eu não vou porque eu não quero cuidar de mim. Porque se você pudesse ser sincero consigo mesmo, você teria que falar assim, André, eu não vou na academia hoje, eu não tô com vontade, cara. Eu não tô com vontade. Ó, tá um calor danado. Aí ele vai falar, mas aqui na academia tem ar-condicionado. Aí eu sei, mas aí vai gastar combustível. Você vem com a moto é mais... Você vai economizar mais. Ai, mas e a novela? Assiste aqui a novela. Né? Então, assim, você vai criando e criando barreiras para você ter que ultrapassar. Sim. Né? E aí eu não consigo pular o muro, porque eu tô pesada, né? E lembre-se que o músculo não tem memória, né? Então, ficar uma semana sem treinar é a mesma coisa que não treinar sempre, né? Credo, não fala assim, eu treinei um dia. Uma semana também, vai. Eu sou nutricionista, mas totalmente apaixonada pelo treino e pela academia. Isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu espero que quem esteja acompanhando aqui o nosso trabalho, né, que tenha gostado e que tenha podido usufruir dessas informações que são importantes, são profissionais aqui da cidade, né, que atuam, que você encontra na rua toda hora. Não é essa coisa que você vê no Instagram, da pessoa falando 1000 informações para você e você fica lá que nem tonta lá, assistindo o negócio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para no final te vender alguma coisa, né? Aqui ninguém tá querendo te vender nada. Aqui o pessoal só tá querendo te dar informação de graça para te ajudar a, de repente, você, né, fazer aí essa conexão com a tua alma, com a tua cabeça, com o teu físico, com o teu estômago, com tudo, né? Você fazer essa conexão, esse combo e conseguir ter uma vida saudável, física e mentalmente. Obrigada, gente. De nada. Nós que agradecemos. Verdade. E aí, quem quiser, por exemplo, procurar o André Cucciaro, como é que faz? Isso. É só um detalhezinho para quem pensa assim, mas por quê, né? Vamos pensar na prática. Não consigo ver melhora, né? Em termos, por exemplo, de colesterol. Só vê melhora quando faz o exame de sangue, né? Mas procura aí na tua vizinhança aí um idoso que faz exercício e um idoso que não faz exercício. Veja a qualidade de vida de um, veja a qualidade de vida de outro. Veja os idosos que estão conseguindo visitar filho, estão conseguindo tomar banho sozinho, estão conseguindo viajar, e vejam os que não estão e acompanhem como é que foi a vida deles. Já é acho que é uma boa motivação aí para você tentar começar a fazer o exercício. E se quiser começar lá comigo ou qualquer dica, Raul Furquim 1295, ou chama lá no Instagram, @André Cucciaro. Vou te dar todas as informações, te atender, tirar todas as suas dúvidas e se precisar da minha ajuda, estou lá à disposição. Ok. Valquíria? Também estou à disposição para quem precisar ou quiser, né, algumas informações. Qual que é o meu? @Valquíria Cucciaro. Então, o Instagram, né, @Valquíria Cucciaro. Tá na tela, viu, gente? Tá na tela também. E o endereço? Mesmo Isso, endereço. O endereço é o mesmo. Avenida Raul Furquim, 1295. Não, tá. Então, Rua São João, número 1715. E o meu Instagram, @NutriCamilaBiancati.
Olha, só para encerrar aqui, fazer o comentário, eu vou ler o comentário da Sueli, ela está dizendo, olha, esse encontro foi edificante, não senti passar o tempo. Você sabe que eu também, não sei vocês, mas eu não senti passar o tempo, Não. né? Foi um bate-papo realmente, e é esse o objetivo. Eu quero trazer sempre convidados para bater um papo, para conversar com a população, para que ela tenha acesso às informações, tá? Com quem de direito. E a Kátia Vargem, ô Kátia, nós temos nosso projeto também, estou louca para começar. Ela está dizendo o seguinte, olha, muito bom conteúdo, eu amei, eu estou nessa vida saudável, não é fácil, a disciplina é o segredo e realmente uma motivação, ter foco, disciplina e comprometimento. Parabéns. Tá bom? Então, boa noite, muito obrigada. Esse conteúdo depois fica aqui para você. A gente vai jogar nas plataformas sociais para você ter acesso a esse conteúdo e a gente volta, né, numa outra oportunidade, trazendo também assunto para ajudar a comunidade de uma forma geral. Obrigada.